Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Vocês podem sentar. Boa noite, embaixada. Tudo bem com vocês? Prontos para a melhor semana do seu ano? Amém? Para viver o sobrenatural de Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Pastor Márcio já falou, tivemos aqui um congresso muito especial de casais. Foi aqui uma lavação de roupa suja. Não, mas foi tremendo, tremendo. Nós, como é bom, né, ouvir, como é bom aprender e aprender das coisas de Deus, para poder desfrutar do melhor de Deus para as nossas vidas. E também eu quero me apresentar para algumas pessoas, porque sempre que nós estamos aqui, eu conheço muitos de vocês já, são irmãos, amigos de grande data, de data já antiga, mas também tem pessoas novas que estão entrando na família Embaixada, né, todos os meses. Então, deixa eu me apresentar, eu sou o pastor José Passinato, né, sou casado com aquela linda mulher, a pastora Adriane Passinato, a minha princesa, e sou pai de 2 pastores, pastor Mateus Passinato, que está nos Estados Unidos, lá, cuidando da igreja nesse tempo, e, né, da pastora Jéssica Passinato, com o João ali, meu genro, e nós viemos, né, para uma data muito especial também, que é o nascimento do nosso 3º neto, na netinha, a Serena, a filha da Jéssica. E nós estamos muito felizes, né, de ter 3 netinhos. Eu tenho o Noah, eu e a Adriana, nós temos o Noah, com 3 aninhos, tem a Zoe, que está com 4 meses, e agora a Serena, que está com alguns dias, 5 ou 6 dias. Então, gente, estamos velhos. Mas amém, né? Mas estamos enxuto, meu amor. Estamos bem ainda. Vamos longe nesse tranquinho. E somos pastores da Embaixada Church, em Coconut Creek, na Flórida. Estamos ali já, a Embaixada tem 7 anos, desde que se tornou Embaixada. Nós estamos entre 8 a 9 anos morando nos Estados Unidos e pastoreando ali uma igreja de imigrantes brasileiros, agora também sediando um culto para americanos e um culto para hispanos, né? Então, todo domingo à tarde, nesse horário agora, está tendo um culto para hispanos também lá à tarde, e, por enquanto, uma vez por mês, um culto para americanos. Então, quando vocês forem aos Estados Unidos, foram lá conhecer a Disney, passear, você precisa passar na Embaixada Church, amém? Para louvar o Senhor, porque é a sua igreja lá na Flórida. Amém, gente? Vocês estão felizes? Estou achando vocês meio cansados. O que está acontecendo? Está acabando o ano e a energia já foi embora? Ei, Deus sempre deixa coisas especiais para o final. E eu sei que nós vamos viver milagres este ano ainda. Este ano ainda nós vamos viver coisas grandes do Senhor. Amém? Eu sei que a gente vai começar já a projetar o ano 2023, mas antes mesmo dos projetos colocados no papel, Deus ainda vai realizar coisas grandes esse ano, no nome de Jesus. Quero orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, neste momento, e eu te agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui nesse púlpito, por estar aqui na minha casa, nessa igreja, Deus, que o Senhor tem derramado uma unção tão especial, de tanta ousadia, através da vida do pastor Maico, da pastora Liana, dos pastores dessa igreja. Nós temos visto, Deus, palavras de fé, palavras, Pai, proféticas sendo liberadas desse altar. E eu te agradeço por esta noite e os próximos minutos que vamos estar aqui debruçados na Tua palavra, que o Senhor ministre ao nosso coração, que uma unção da parte do Senhor possa se apegar no nosso espírito,
espírito, na nossa alma, que o Senhor de alguma maneira remova todo empecilho, remova, Senhor, toda trava, remova toda frieza, remova toda, Senhor, impossibilidade, e coloque dentro de nós, ó Pai, algo poderoso que nos leve a conquistar, Senhor, as promessas do Senhor. Eu oro e consagro ao Senhor essa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Na série Fé Inteligente, eu estava domingo passado aqui e recebi a palavra do pastor Maico, e ele falando como que a fé não é algo emocional, a fé não é um sentimento que parece que tem hora que eu estou com fé, porque eu estou com um sentimento forte, parece que tem hora que eu estou sem fé, porque eu estou aborrecido, ou eu estou chateado, ou porque as coisas estão acontecendo. Por mais que a fé, ela possa motivar os nossos sentimentos, as nossas emoções, ela não é baseada nos nossos sentimentos e nas nossas emoções. E nós aprendemos isto no domingo passado, né, que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e como ela precisa ser usada de uma maneira inteligente. Mas essa noite eu queria compartilhar com vocês uma fé madura, uma fé com maturidade. A Bíblia vai dizer que a fé é uma das coisas mais importantes na vida de um cristão. Tão importante que vai dizer que é impossível que o justo viva sem fé. Sem fé é impossível, inclusive, agradar a Deus. Então é um pré-requisito, é algo que precisa estar na nossa vida. A Bíblia diz que nós vamos viver por ela, conquistar por ela, viver o sobrenatural por ela, pela fé. A fé é algo que nós não podemos abrir mão. E hoje, quando eu ministrava pela manhã, me veio à mente que tudo que eu conquistei, ou talvez a maioria das coisas, eu não lembrei de mais nada, mas tudo que eu conquistei, na força do meu braço, através da minha sabedoria, eu perdi. Mas tudo que eu alcancei pela fé, eu tenho até hoje. Tudo que eu alcancei pela fé, até hoje está na minha vida, até hoje está vivo na minha vida, até hoje eu desfruto tudo. Então é imprescindível que nós tenhamos fé. Agora, para que a gente tenha fé, nós precisamos conhecer de uma maneira mais íntima, mais límpida e mais clara o autor e consumador da nossa fé. É impossível ter fé em Deus, fé em Jesus, sem conhecê-lo, sem conhecer o autor e consumador da nossa fé. Se a nossa fé existe sem conhecer a Ele, a nossa fé será uma fé débil, religiosa, ou a gente está crendo porque os outros estão crendo, ou porque a gente está crendo porque foi ensinado assim, mas é uma fé sem base. Oséias, no capítulo de número 6, o livro de Oséias, no capítulo de número 6, diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Diga, conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer e continuar a conhecer ao Senhor. Sabe quando nós começamos a tropeçar na fé? Quando nós, ao invés de buscarmos conhecer a Deus e continuar conhecendo a Deus, nós buscamos tentar entender a Deus.
queria entender o que está acontecendo. Eu queria entender por que Deus está permitindo. Eu queria entender o porquê que essas coisas estão se dando. Hoje eu até brincava de manhã ali atrás e dizia, eu não consigo entender nem a minha esposa direito, quanto mais entender a Deus. Quando nós buscamos entender a Deus, a gente tropeça. Porque é muito difícil para o ser humano entender Deus. E eu vou provar para você o quanto é difícil entender Deus. E não há nenhum lugar na Bíblia que nós somos chamados a entender a Deus. Nós somos chamados a conhecer a Deus. Nós somos chamados a confiar em Deus. Mas é impossível para nós entendermos ao Senhor. Por que é impossível, pastor? Porque, por exemplo, Romanos 12, ou melhor, Isaías capítulo 55, versículo de 8 a 9 diz: porque os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então a primeira coisa que me impossibilita de entender a Deus é porque a mente de Deus, os pensamentos de Deus não funcionam, não tem o mesmo mecanismo que a minha mente, que a sua mente, que os nossos pensamentos. Eles não são gerados na mesma forma, eles não são, o mecanismo não é o mesmo. E a gente tentar entender a Deus vai ser fútil, é como enxugar gelo. Nós nunca vamos conseguir entender ao Senhor, mas nós vamos conhecer ao Senhor. Confiar no Senhor. Pastor, mas por que o senhor está falando isso sobre fé? Porque quando nós tentamos entender a Deus, nós decepcionamos. Quantos já na sua vida empenharam a sua fé, colocaram a fé em algo? Eu acredito que vai acontecer, eu acredito que vai o milagre, eu acredito que Deus vai fazer, e de repente não acontece. Não acontece do jeito que você pensava, não acontece no tempo que você pensava, não acontece na forma que você pensava, e por não ter acontecido, o que aconteceu? Você fragilizou sua fé. A Bíblia diz assim, no capítulo 10, versículo 38 de Hebreus, diz que o justo viverá pela fé, e o que retroceder, minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor. E diz que todas as vezes que nós empenhamos a nossa fé e voltamos atrás, nós machucamos a nossa alma. Então todas as vezes que você coloca a sua fé em risco, em ação, e não acontece o milagre, ou não da maneira que você esperava, ou não no tempo que você esperava, ou não do jeito que você esperava, sabe o que acontece? Você machuca a sua alma. E aí quando de novo um pastor vem e diz, agora creia nisso, você, eu creio. Eu não vou entrar nessa de novo não. Porque você já não consegue mais crer. Porque você achou que era de uma maneira, você pensou de um jeito, você não, eu estou falando para mim, porque a maturidade desses anos, vivendo com Deus, servindo a Deus, como pastor, como marido, como pai, como avô agora, me mostrou que todas as vezes que eu tentei entender, eu me dei mal. Mas todas as vezes que eu trabalhei para conhecer, a minha fé foi edificada. Então os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Esses dias eu falava com a minha esposa, a gente até conversando no carro, e dizia, ainda bem que a gente não é Deus. Porque tem cada coisa que acontece que se a gente fosse Deus, a gente abria a terra. Deus, abre a terra, engole esse povo, mata eles. Senhor, olha aí, estão blasfemando contra ti, manda um raio na cabeça desse infeliz. Se a gente fosse Deus, a gente já tinha matado muita gente. Misericórdia, pastor, quanto ódio no coração. Mas a gente fica indignado com algumas coisas. Ah não, Deus, vai lá, pega pelo pescoço aquele marido que saiu de casa, esfrega ele lá e traz ele humilhado. Ô Senhor, faz isso, faz aquilo.
Se a gente fosse Deus, a gente tinha um monte de dicas para dar para o Senhor. Graças a Deus que a gente não é Deus, senão já tinha acabado com tudo. Porque os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus. Porque às vezes a gente está olhando e pensando amarelo e Deus é azul. E às vezes a gente olha azul e pensa azul, Deus está pensando amarelo. Não dá para compreender, tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente não compreende. E por que os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus? Porque os nossos pensamentos, eles são lineares. O que é um pensamento linear? Isso é todos nós, o ser humano tem um pensamento linear. Causa e efeito. Causa e efeito. Se fizer isto, acontece isto. Aconteceu isto, é porque fiz isto. Assim é que funciona a nossa mente. Nós precisamos de uma coerência. Se não há coerência, se não tiver um porquê, a gente fica doido. Nos dá o que os psicólogos chamam de dissonância cognitiva. Por quê? Por que está acontecendo? Por quê? Não, deixei a porta aberta, aí me resfriei. Foi a porta aberta. Não, é porque eu saí do banho assim. Não, é porque eu comi aquele negócio que não me fez bem. Não, é porque... A gente sempre está buscando o porquê. Por que isso está acontecendo? Tem que ter um porquê. E não está errado. Porque no nosso mundo, como humanos, a nossa vida é causa e efeito. É dessa maneira. Mas para Deus não é assim. Deus não tem uma mente linear. Deus faz o fim, depois vai fazer o começo. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente diz, por quê? Se a gente ler o livro de Jó, nós vamos descobrir ali, Jó, a esposa dele, os amigos dele, passando o livro inteiro, tentando descobrir o porquê. Os filhos só não estão juntos porque morreram. Senão também estavam ali querendo descobrir o porquê. Por que a gente quebrou? Por que a gente perdeu tudo? Por que meus filhos morreram? Por que eu estou com essa doença? Por que eu estava fazendo tudo certo? Por que eu não consigo entender? Só sobrou eu e você, mulher. Aí de repente vem os amigos e diz, o que aconteceu contigo, Jó? Perdi meu dinheiro, perdi minha saúde, perdi meus filhos. Mas por quê? Eu também não sei, me ajuda aí. Os três vão ao livro inteiro. Porque talvez tu blasfemasse, talvez por isso, talvez por aquilo. O livro inteiro é tentando achar uma causa do porquê isto aconteceu. Termina o livro assim, Deus restaurando a sorte de Jó, mas Jó dizendo assim, antes eu te entendia, antes eu te conhecia, somente de ouvir falar, mas agora eu te conheço, porque os meus olhos te veem. Quando ele conhece, quando ele tem a revelação de quem é Deus, ele não está mais preocupado de por quê que as coisas estão acontecendo. Sabe, gente, parece uma coisa simples, mas muita gente tropeça na fé, porque não entende o porquê que está acontecendo algo na sua vida. Tem coisas que Deus não vai nos mostrar na hora. Tem coisas que a gente só vai entender depois de tempo. Então, fez sentido agora. Olha, se não fosse isto, eu não teria crescido. Se não fosse isto, eu teria me perdido. Se não fosse isto, teria acontecido isso. Tem coisas que a gente só vai saber, quem sabe, anos depois. E tem coisas que talvez nós nunca vamos saber nessa vida. Por que Deus levou fulano? Por que Deus permitiu um governo assim? Por que Deus permitiu isto? Por que Deus? Por quê? Não se canse. Você não vai entender Deus, mas você precisa confiar em Deus e conhecer a Deus. Por que eu preciso conhecer a Deus? Romanos 12, versículo 2 diz, não se amoldem com o padrão desse mundo, mas transformem pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e
comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se eu preciso confiar, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz: eu sei os planos que tenho para vós, são planos de bem e não de mal, para vos dar um futuro que desejais. Então, é nisso que eu tenho que confiar. Por que é difícil entender Deus? Porque o tempo de Deus também não é como o nosso tempo. 2 Pedro 3,8 diz: não esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não demora a cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que loucura! A gente não entende Deus porque o tempo é diferente, os pensamentos são diferentes e o tempo é diferente. Para Deus, um dia é como 1000 anos, ou 1000 anos como um dia. Deus não está baseado nesse tempo cronos que nós estamos, e por isso que a gente não entende. Deus, faz agora, Senhor, tem que ser agora. Senhor, tem que ser agora, senão não tem mais jeito, acabou o tempo, acabou a hora. Imagina, era isso que as irmãs de Lázaro pensavam: chama Jesus rápido, ele está morrendo, chama Jesus rápido, e Jesus não veio. Mas Jesus não veio a tempo, e quando ele chega, já havia morrido, já estava enterrado, e elas disseram exatamente isso: o Senhor chegou atrasado, o Senhor não chegou a tempo. E ele diz: ele não morreu, ele dorme. Jesus estava mostrando que o tempo de Deus não é o tempo do homem. Muitas vezes a nossa fé, ela foi machucada, porque nós esperávamos que algo acontecesse em um tempo, e demorou. E não aconteceu naquele ano, e não aconteceu naquele mês, e não aconteceu naquelas 7 semanas que eu coloquei na presença de Deus. O tempo de Deus é perfeito, é agradável. O tempo de Deus, Ele tem um tempo certo para todas as coisas. Eu sei que Deus não erra, eu sei que Deus não se atrasa, eu sei que Deus não tirou férias, nem dormita aquele que guarda Israel, não está dormindo, Ele está atento, Ele está com tudo nas suas mãos, no tempo certo. Que tempo certo é esse, pastor? O tempo de Deus é perfeito, é correto, mas eu não consigo entender, nem eu tenho para te explicar, mas eu tenho para te dizer: busca conhecê-lo. Se você conhecê-lo ainda mais, teu coração ficará em paz, e você não vai ficar ansioso por causa do tempo, você não vai ficar confuso porque você não está entendendo. Deus está agindo, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não esteja entendendo. Por que a gente não consegue entender Deus? Porque a forma de agir de Deus também é diferente da forma de agir do homem. Deus opera de uma maneira diferente que o homem opera. Olha o que diz Mateus 26:56. Então Jesus disse-lhe: embainha a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas que eu não poderia agora orar ao Pai, e Ele me daria 12 legiões de anjos? Jesus fala isso para Pedro. Lembra quando ele vai ser preso? E Pedro fica querendo defender o Senhor Jesus, tira a espada e corta a orelha de Malco, daquele soldado que estava ali a serviço para prender a Jesus. E o Senhor Jesus diz: ei, calma, não é assim, não é dessa forma.
não é assim que se reage, não é assim que eu vou agir, não é assim o meu agir. Embainha essa espada. Se você quiser vencer essa luta pela espada, pela força do braço, você vai ter problema. Essa luta é diferente. Se fosse assim, eu orava a Deus e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Ei, não é da forma, e a gente se aborrece. A gente se aborrece quando Deus não faz da forma que a gente quer. Jonas é chamado para pregar para Nínive, foge da presença do Senhor, se arrepende, aceita o chamado de pregar, e fica 40 dias dizendo: Deus vai destruir a cidade, se arrependam, Deus vai destruir essa cidade, se arrependam. E o que aconteceu? A palavra dele deu fruto. O povo se arrependeu, o povo largou os pecados, e Deus não destruiu a cidade. E aí ele se aborreceu. Eu fiquei de bobo, 40 dias dizendo que o Senhor ia destruir tudo. Queima esse povo, Deus. Mata tudo. E agora eu que vou passar por mentiroso? Ele se aborreceu porque ele queria que Deus fizesse do jeito dele. Depois Deus deu uma lição para ele. Às vezes Deus faz de formas que a gente não compreende. Por que os discípulos ficaram tão assustados quando Jesus veio caminhando sobre as águas? Pastor, é óbvio, quem caminha sobre as águas é uma coisa sobrenatural. E era de noite, e era no meio da tempestade. Sim, tudo isso, mas principalmente porque eles não esperavam que Jesus viesse daquela maneira. Provavelmente, eles pegaram um barco, e Jesus vinha depois, deixaram lá um barco para Jesus vir. Mas ele decidiu não vir no outro barco. Aprove a ele vir caminhando sobre as águas. E eles se assustaram. E eles rejeitaram. Ficaram com medo. Quando ele foi reconhecido, é verdade, Pedro disse: Senhor, és tu? Se és tu, deixa eu ir ter contigo sobre as águas. Mas eles não esperavam que ele viesse daquele jeito. Às vezes a gente quer Deus, eu quero dessa maneira. Faz assim com meu marido, faz assim com a minha esposa. Faz aqui, Deus, eu quero dessa maneira, eu quero desse jeito, eu quero, Senhor. E a gente dá o barco, a forma que Deus quer fazer, e Deus faz tudo ao contrário. Ele faz o milagre, mas é do jeito dele, da soberania dele, e a gente se assusta, porque a gente não está entendendo, e a gente tem a necessidade de ter que entender. Coloque algo na sua cabeça: nunca mais tente entender Deus, busque conhecer a Deus, confiar em Deus, e a sua fé será edificada a cada dia, será uma fé madura. Eu não preciso entender a Deus para saber que Ele vai fazer. Eu amo quando no Egito, eles saem do Egito, e aquele momento de muita aflição, porque eles estavam à beira do Mar Vermelho. Deus tinha endurecido o coração de Faraó para vir contra eles, e agora eles estão apavorados, presos no mar, e começam a reclamar, e desesperadamente, com razão até, desesperadamente reclamar para Moisés: Moisés, faz alguma coisa, Moisés, nós vamos morrer aqui. Moisés, você nos tirou de lá para morrer aqui. Nós não estamos entendendo. A promessa não era nos levar, a promessa não era nos salvar. Por que está acontecendo? Nós não estamos entendendo. Moisés, é para morrer aqui. Olha, Moisés não sabia o que Deus ia fazer, mas ele para e diz assim, mas ele sabia que Deus tinha falado com ele, que eles entrariam na terra prometida. E ele diz assim: olhai e vede os egípcios que vedes hoje, porque nunca mais os vereis, e vede o livramento que o Senhor vos dará. Ele não sabia como Deus ia fazer, mas ele sabia que Deus ia fazer. E é tudo que você precisa para crer.
Eu não sei como Deus vai fazer com essa geração, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei como que Deus vai fazer com o nosso país, mas eu sei que Deus vai fazer. Quando as enfermidades bateram na porta da nossa casa, eu não sabia como Deus ia fazer, mas eu sabia que Ele ia fazer. Eu sei que os pensamentos de Deus são mais altos. Eu sei que o tempo de Deus não é o meu tempo. E eu sei que a forma de Deus fazer não é a minha forma. Mas eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, de tudo aquilo que eu peço. E eu sei que Ele está vivo, e eu sei que Ele não perdeu o controle, e por isso eu creio, e por isso eu confio. Eu coloco a minha confiança nele. E pode cair 1000 de um lado e 10.000 à direita, mas eu sei que eu não serei atingido. Eu sei que ao seu tempo Ele se levantará ao meu favor. Eu sei que nenhuma oração vai ser em vão. Eu sei que nenhuma semente vai ficar sem resposta. Eu sei que nenhum clamor ficará sem resposta, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o seu poder. Eu sei que Ele faz, e não vai ser o tempo, não vai ser a forma, e não vai ser eu não entender que vai impedir de crer no Senhor. Eu quero terminar lendo esse versículo para você. Abacuque 3,17 fala algo tão forte. Diz assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem que haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, e que os campos não produzam mantimento, e que não haja ovelhas nos currais, e nem vacas. Versículo 18 diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como das servas, e me fará andar sobre os lugares altos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que aparentemente tudo esteja ruim, ainda que aparentemente tudo diz que não, o meu Deus ainda vive, e os meus pés vão ser mais ligeiros que eram antes, e eu ainda assim, numa situação desse jeito, eu continuarei andando nos lugares altos. Eu vou vencer, eu vou continuar crescendo, eu vou continuar prosperando, eu vou continuar tendo vitória, porque eu não dependo de salário, eu não dependo de governo, eu não dependo de situações, eu não dependo de ventos a favor. Mesmo com ventos contrários, eu continuarei andando nos lugares altos. Meus pés serão mais ligeiros ainda, porque o meu Senhor é que me abençoa. Ei, fique em pé, quero orar por você. Não busque entender mais Deus. Até hoje eu não entendi Ele. Imagina eles tentando entender como é que vai cair as muralhas. Fica andando em volta. Cair muralha, andando em volta. Imagina o povo tentando entender como é que vamos sair, ser livre dos midianitas. Pega um jarro d'água e uma tocha. Quantos? 300 contra 140 mil. Não faz sentido. Não faz sentido. Imagina a crise, a dissonância cognitiva de Naamã. Achei que chegaria ali, ele impuseria as mãos sobre mim, oraria, pediria ao seu Deus e eu fosse curado da lepra. Mas agora, mergulhar no rio, não faz sentido. E se fosse ainda para mergulhar no rio, não tem lá na Síria rios mais limpos que esse? Não faz sentido. Ele ia embora aborrecido. Até que alguém disse assim: general, ele não está pedindo uma coisa muito difícil, você veio até aqui, mesmo que não faça sentido, mesmo que você não está entendendo, só obedece. E o general mergulhou,
E a lepra desapareceu. Ei, você está entendendo que não dá para entender? Desiste de entender. Busca conhecer. E continuar conhecendo. Quantas vezes eu e a Adriane sentava e dizia: o que a gente está fazendo aqui? Longe da igreja, longe da nossa família. O que a gente está fazendo nesse país? Ah, pastor, Estados Unidos é lindo, maravilhoso. Meu irmão, para passear é lindo e maravilhoso, mas para morar é uma outra realidade. O que a gente está fazendo aqui? 1 ano pregando para 20 pessoas. Dos 20, 15 dormia no culto, 5 ficava ali para criticar. Pessoas cansadas, religiosas. Às vezes não era um problema, mas eu dizia: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo. A gente quer entender, e a gente sofria por querer entender, até que a gente foi descobrindo que só confiar. Só confiar. A igreja, custo dela é mensal $11 mil. Não, $11 mil não. Aquela primeira, quanto que era o custo mensal da? $3 mil. Prédio próprio, não tinha ninguém, 15 pessoas, já disse como é que era o perfil deles, 20. De repente a gente tem que sair daquele lugar. Acontece um problema terrível. Não dá mais para ficar lá. Precisamos ir para um outro lugar, e Deus está falando: vá para um outro lugar. Muda. E saímos procurando. E de repente achamos um lugar. $20 mil. Para pagar 3 mil era difícil. Mas Deus falou. Aconteceu milagres sobrenaturais. Não podia levar nada de lá. Naquele mês que a gente alugou de uma maneira sobrenatural, Deus levantou uma pessoa no Brasil que não é membro dessa igreja. Procurou o pastor Maico e disse: tem alguma coisa no exterior? Está começando um trabalho lá. Deus falou comigo que eu preciso enviar uma oferta de $100 mil para aquele lugar. Uma pessoa que você não conhece, e que nem é daqui da igreja. Compramos telão, compramos cadeira, compramos tudo. Mas deu crise na hora de ir embora, sair de lá, antes de a gente saber: meu Deus, o que a gente vai fazer? Não tem lugar, a igreja vai acabar, nós vamos voltar fracassado, não estou entendendo, por que pediram o prédio agora? Por que deu essa confusão? Não estou fazendo tudo certo, não estamos dedicando nossa vida, deixei minha família, deixei minha cidade, deixei tudo para vir para cá. Por que, Deus? Ele não responde a gente. Ele só diz: diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Não tenta entender Deus. Ei, no meio das adversidades são os maiores milagres. No meio da adversidade, no meio das notícias ruins, quando não tem ovelha no pasto, quando não tem vaca no curral, quando a vide não dá o seu fruto, ali Deus vai te fazer andar nos lugares altos. Não duvide do Senhor, Ele é Deus. Os pensamentos são diferentes dos nossos, o agir é diferente do nosso, o tempo é diferente do nosso, mas uma coisa eu sei, eu conheço Ele, eu sei que Ele é fiel. Fiel, 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 fiel. Aleluia.